Suas mãos para Ele, amém? Ele está nesse lugar. O mais alto que você puder, levanta para Ele as mãos. Fecha teus olhos. Aleluia. Oh Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Preciso de Ti, oh Deus, preciso de Ti, eu preciso de Ti, preciso de Ti, do Teu calor, do Teu favor, do Teu amor. Ninguém me ama como Tu, Senhor. Ninguém me ama como Tu, Senhor. Do Teu calor, do Teu favor, do Teu amor. Ninguém me ama como Tu, Senhor. Ninguém me ama como Tu, Senhor. Preciso de Ti, eu preciso de Ti, preciso, aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Eu sei, irmãos, que tem sido dias onde o Espírito tem incomodado pessoas. Eu sei que estamos vivendo dias prestes à volta do noivo, amém? Deus quer mudar a história do Brasil, mas principalmente Deus quer mudar a tua história. Deus quer mudar a minha história. O livro de Atos, capítulo 8, versículo 4, diz: entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Por toda parte pregando a palavra. Não pregando uma história de um homem, não pregando a sua própria história, mas pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Infelizmente, não é isso que tem acontecido nesses tempos. O homem tem sido pregado nos púlpitos. A maior revelação que alguém pode conhecer teria que ser Cristo em nós. A maior revelação que as pessoas precisavam conhecer não é uma boa música. Irmãos, eu descobri que um lugar que tem música, mas não tem a presença dele, é apenas um lugar que tem uma boa música. Um lugar que tem uma boa palavra, mas ele não está presente, é um lugar que tem uma boa palavra. Eu prefiro o deserto com ele. Eu estou procurando os desertos. Eu quero o deserto, eu quero ele, irmãos. Se para encontrar com ele eu preciso estar num deserto, eu quero estar num deserto, porque eu quero estar na presença dele. Salmo 16, 8, tem queimado no meu espírito: o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Esse versículo, irmão, está queimando no meu espírito, porque eu tenho desejado a presença dele em cada momento da minha vida. Eu não quero mais que as pessoas me conheçam como alguém que canta, e nem como alguém que prega, até porque eu não sei pregar. Mas eu quero que as pessoas olhem para mim, encontrem um caminho: Cristo.
A igreja primitiva, quando ela nasceu com tanto amor, com tanto gás, e todos pregavam sobre Cristo, e todos vendiam as suas posses, e apresentavam aos pés dos apóstolos, e cada um tinha tudo como se fosse em comum, não havia divisão dentro da igreja, não havia o meu pensamento, o seu pensamento, havia o pensamento que Cristo estabeleceu naquele tempo. Nós ficamos conjecturando tanta coisa, tanto pensamento, tanta invenção, tanta coisa. Eu sou desse, eu sou daquele. Não, nós somos de Cristo. Toda obra que é levantada, ela só foi levantada porque Deus um dia chamou alguém. Deus não deixou de ser Deus. Deus não desaprendeu a ser Deus. Deus não está lá em cima preocupado como que eu vou resolver. Deus já sabe todas as coisas e tem plantado verdades dentro de nós. Mas nós estamos como eunuco, não sabemos nem mais adorar. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Mas quando aquele homem chegou em Jerusalém, ele encontrou um outro contexto. Ele estava acostumado a subir para Jerusalém, que essa era a mania que eles tinham. Esse era o ritual que eles tinham, esse era o costume que eles tinham, de tempos em tempos eles subiam para adorar. Mas quando aquele eunuco chegou, ele encontrou as sinagogas vazias. Ele não viu mais as pombas, ele não viu mais os cordeiros, ele não viu mais os mercadores vendendo oferta. Ele começou a ouvir: tem um Cristo que chegou, morreu, ressuscitou e enviou o Espírito, e mais de 3.000 foram batizados, e ele se reúne nas casas. Aquele YouTube foi embora, porque ele chegou num outro contexto. Tem muita gente que vai para a igreja, fica 20 anos naquele lugar e não aprende nada. 20 anos dentro da igreja e não conhece a verdade de Deus no espírito dela. Por qualquer situação ela muda de igreja, por qualquer situação ela fica ferido. E você é, e eu sou, um ser eterno. Eu e você somos eternos. Não tem escapatória, irmãos. Ou nós vamos viver com Ele, ou nós vamos viver sem Ele. A escolha é nossa. Buscai enquanto se pode achar. Buscai enquanto se pode achar. Buscai enquanto se pode achar. Aquele homem não se conformou, irmãos, e por não estar entendendo o que estava acontecendo, aquele homem foi para as Escrituras. Você não entende o que está acontecendo, você vai atrás de uma pessoa e pergunta: o que está acontecendo? O que você acha? A gente não pega a palavra, irmãos, e procura entender o que essa palavra tem para dizer para nós. O Senhor Jesus disse lá em João 14, 26, o Consolador, Ele vai ensinar todas as coisas. Irmãos, se nós estamos em dúvida, se nós não sabemos o que fazer, é porque não estamos tendo comunhão com o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus disse que Ele iria nos ensinar todas as coisas. Irmãos, eu tenho levantado as minhas mãos todos os dias e dito para Ele: Espírito Santo, me ensina todas as coisas. Oh Deus, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, preciso de Ti. Oh
28. Estava de volta sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Porque quando ele chegou naquele lugar em Jerusalém, ele não estava entendendo nada. Ele ouviu falar acerca de Jesus, então ele foi buscar em Isaías, que era uma referência para ele. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Essa é a geração que vive hoje, uma geração que está aguardando alguém para explicar, tendo um mestre dentro do seu interior. Uma geração que está tendo comunhão com a palavra, mas não está entendendo a palavra. Uma geração que levanta as mãos para adorar, mas não entende o que está fazendo. Isaías 29:13 diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, pois o seu temor para comigo se baseia em coisas que aprende com o homem maquinalmente. Irmão, o tempo de aprender com o homem precisa passar. Por isso ele diz: senta para o teu quarto, fecha a porta em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Quando Eliseu chegou diante daquela viúva, ela disse: eu não sei o que fazer, o meu marido era teu servo, ele foi fiel com você, mas ele morreu, e agora os credores batem na minha porta, tem misericórdia de mim. E ele disse: entra para a tua casa, fecha a porta sobre você, fica ali em secreto, mas antes pega vasilhas, quantas vasilhas você puder, e você vai pegar o azeite, e vai encher cada uma das vasilhas em secreto. Chegou um tempo, irmão, de você entrar para um quarto, fecha essa porta e deixa o Espírito fluir do seu interior. Irmãos, o ler a palavra, ela vai te dar conhecimento, e talvez você vai querer discutir a palavra, mas uma palavra revelada, ela vai gerar vida no seu interior. Você não precisa de conhecimento, você precisa da palavra revelada no seu interior. Revelada para mim, não para mim pregar para alguém. A revelação da palavra precisa ser para o meu espírito, porque talvez eu não esteja entendendo nada. Talvez você é um profeta, mas está perdendo tempo. Esses dias ele me disse uma frase, irmãos, que doeu. Eu demorei a sair do meu quarto, porque eu me pus nessa frase. Ele disse: tem muita gente fazendo o que outros poderiam fazer, e deixando de fazer o que só ele poderia fazer. Tem gente fazendo o que outro poderia fazer, e deixando de fazer o que só ele poderia fazer. Tinha algo que só João Batista podia fazer. Tinha algo que só João Batista podia fazer, e ele fez. E fazer o que ele precisava fazer custou morar num deserto, custou ser detestado das pessoas. Todo mundo se reunia e comia nas casas, mas ele ficava no deserto, comendo gafanhoto e mel, e vestindo pele de animal, porque ele não quis fazer o que os outros estavam fazendo. Ele quis fazer o que Deus chamou ele para fazer. Mas você só vai descobrir isso se você tiver intimidade com ele. No versículo 6, a palavra de Deus diz: as multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Felipe estava diante de uma multidão, mas Deus falou para ele para o deserto, e ele foi. Se Felipe tivesse empolgado com as multidões, ele nunca teria ido para o deserto encontrar aquele etíope, nunca tinha encontrado aquele eunuco, porque ele estava ali embriagado e pregava para as multidões.
Deus não chamou você para pregar para as multidões, e nem tampouco pregar para um. Deus chamou você para ser o que Ele planejou para você ser. E se você tiver que pregar no deserto, vá pregar no deserto. Tiver que pregar nas multidões, vá pregar na multidão. Mas não queira fazer o que você não foi chamado para fazer, porque tem alguém que vai fazer o que verdadeiramente é necessário ser feito. E talvez você esteja atrapalhando alguém que tem que fazer algo. A geração que menos lê a Bíblia é essa geração nossa. A geração que menos gasta tempo dentro de um quarto é essa nossa geração. Porque aprendemos a ir para salões, levantar as mãos e cantar 1, 2 horas. Aprendemos a usar o termo chapado, estamos chapados. Mas a vida dele não é uma chapação. A vida dele continua a mesma coisa. Não, irmãos, aquela mulher, ela era adúltera, mas quando ela olhou para os olhos de Jesus, ela não conseguiu mais ser adúltera, irmãos. Não dá para ser o mesmo depois que você olha para Ele. E aquela mulher, irmão, não saiu pregando para ninguém. Aquela mulher não saiu contando vantagem para ninguém. Aquela mulher não saiu apontando o dedo para ninguém. Aquela mulher grudou em Jesus. A vida dela se tornou algo de referencial. Aquela mulher cananeia, que a filha estava endemoniada, irmãos, ela pulou nos pés de Jesus. Ela pulou nos pés de Jesus. Felipe, quando encontrou aquele eunuco, direcionado pelo Espírito, percebendo que ele não entendia nada, porque o Espírito estava conduzindo, ele perguntou: você entende que você está lendo? Ele disse: não, como vou entender se não tem alguém para me explicar? E convidou o Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. E ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Então Felipe começou a pregar sobre Cristo. Versículo 36: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Irmãos, aconteceu algo tão forte, porque Felipe encontrou com aquele homem. Eu estou desejoso disso, irmãos. Eu quero batizar pessoas dentro do banheiro de um avião. Eu não quero mais viver do jeito que eu vivo, não, irmãos. O Cristo se revela em mim, eu prefiro ir para casa. Felipe chegou, se sentou diante daquele homem e foi pregando sobre Cristo. E aquele homem viu as águas e disse: olha a água. Aquele homem pediu: me batiza. Irmãos, eu tenho sonhado com um culto que as pessoas vão vir na frente e se prostrar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados. Isso é avivamento. Avivamento não é movido por uma palavra, avivamento não é movido pela emoção, avivamento é movido por um constrangimento da presença dele diante de nós. Pedro não soube o que fazer quando percebeu que ele era Cristo. Judas conviveu com ele, administrou o dinheiro dele e não mudou nada. Porque Judas pensava. Quando ele traiu Jesus, ele jamais imaginou que fosse acontecer, porque ele ouviu ele pregar tanto, ele ouviu ele falar tanto que ia acontecer. Ele falou: não, esse cara é o cara. Eu vendo ele por 30 moedas, põe no bolso, não vai acontecer nada com ele. Mas quando ele viu o que aconteceu, ele ficou desesperado. Ele não conhecia Jesus. Ele não sabia que Jesus precisava passar pela cruz, que Jesus precisava exatamente de alguém como Judas, para que ele pudesse ir para a cruz. Agora presta atenção, irmãos. Felipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Essa é a maior adoração, irmão.
Quando essa geração reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Quando essa geração reconhecer que Cristo é Filho de Deus. No capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Nós temos sonhado, irmãos, com uma igreja diferente. Nós temos sonhado, irmãos, da manifestação do Espírito. Vá para João 14. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando nós estamos envolvidos num poder, irmãos, quando nós temos uma vida onde o poder de Deus pode ser visto. Felipe pregava para as multidões, eles viam os sinais, eles viam o que ele dizia, ficavam espantados. Jesus pregava, as pessoas ficavam espantadas. Mas nós corremos um risco tanto de estar tão próximo do poder e tão longe da presença dele, que corremos o risco de transmitir o homem para alguém, e as pessoas ficarem dependentes do homem. Por muitos anos nós aprendemos, irmãos, a ir para a igreja, aprendemos a ter discipuladores, aprendemos a ter todo tipo de coisa, e nada disso deve ser anulado. É bom você ter um pastor, é bom você ter um companheiro, é bom você ter um discipulador que possa te ajudar no momento de crise, como o Felipe pôde ser para aquele eunuco. Mas tem que chegar um momento, irmão, que você tem que ter discernimento do que está acontecendo na sua vida. Tem que chegar um momento que você precisa andar com as suas próprias pernas e parar de achar as coisas e começar a deixar que Deus faça o que tem que ser feito. Elias achava que estava sozinho, Elias achava que Jezabel podia matar ele, por isso Elias fugiu. E quando ele se encontra naquele lugar, a primeira pergunta que Deus faz para ele é: o que você está fazendo aqui? Ele não perguntou por que você está aqui, ele sabia por que ele estava lá. Mas ele perguntou para ele: o que você está fazendo aqui? O Espírito fala para muitas pessoas hoje: o que você está fazendo nesse lugar que você entrou? Quem mandou você entrar nesse lugar que você entrou? Mas foi necessário, Elias, irmãos, deixar passar vento, terremoto, fogo, mas no silêncio ele ouviu a voz de Deus. E ele disse: o que você está fazendo aqui? Volta para o teu caminho, volta e unge reis e sacerdotes. Irmãos, nós somos chamados para destravar reis e sacerdotes. Não fomos chamados para governar, mas fomos chamados para destravar reis e sacerdotes. Olha para esse rei e sacerdote que está do seu lado, diga para ele: chegou o tempo de Deus fazer o que tem que ser feito através de você. Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 14: irmãos, vocês estão tão chapados, tão empolgados, coração em línguas, que vai acontecer, que vai chegar um do outro, vai chegar alguém que não conhece nada, vai entrar no meio de vocês, vai ver esse reteté, chacarabalada, não vai entender nada. As pessoas precisam entender o que está acontecendo, irmãos.
principalmente aquelas que estão perto da gente, elas precisam saber para onde você está indo. E você pode levantar suas mãos e dizer: eu estou indo para o céu. Aleluia. Agora, irmãos, presta atenção. Segunda Reis, capítulo 3. Versículo 7. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: e o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou porém Josafá: não há aqui um profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Versículo 14. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Esse era o diferencial de Eliseu. Em meio a um povo que não sabia o que fazer, que continuava dependendo do homem, Eliseu aprendeu a viver na presença de Deus. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção, nem te contemplaria. Agora, irmãos, Eliseu não tinha nenhuma palavra para dar para aqueles 3 reis, nenhuma. Mas ele sabia, ele conhecia Deus, e ele sabia como Deus se movia para ele naquele tempo. Então ele diz assim: ora pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Deus pegou o tangedor e colocou dentro de você. Deus pegou o tangedor, aquele que pode mover as águas dentro de você. Lembra o poço lá em João 5? Quando o anjo tocava aquele poço, quem entrava naquelas águas era completamente sarado de qualquer enfermidade, amém? Ele pegou esse poço e transformou numa fonte e colocou dentro de mim e de você. Por isso ele diz lá em João 7, quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele povo estava ali prestes a morrer de sede, atacados pelos moabitas, mas havia um homem de Deus naquela geração. Havia um homem de Deus que conhecia o poder da adoração. Havia um homem de Deus que conhecia o poder do Espírito. E ele começa a adorar o Senhor. A mesma intenção foi do eunuco, mas ele não conseguiu distinguir o que estava acontecendo, ele não discerniu o que estava acontecendo. Foi necessário que Filipe ajudasse, irmãos. Mas o final daquela caminhada, o final daquela viagem, fez daquele homem alguém que conheceu Cristo como Filho de Deus. A sua vida no altar vai mudar o rumo das coisas. A sua vida no altar vai mudar. Vai mudar. Vai mudar, irmãos. Vai mudar, irmãos.
Deus está levantando homens e mulheres, irmãos, porque Ele disse que ia restaurar o tabernáculo caído de Davi. Ele disse que derramaria sobre toda a carne seu espírito. Chegou esse tempo, irmão. Chegou o tempo de você se tornar o que você foi chamado para ser. Chegou o tempo de Deus capacitar você para chegar onde você tem que chegar. Mas isso você não vai aprender com palavras comuns. Você vai ter que ter tempo com Deus num quarto. Você vai ter que chamar o tangedor, o Espírito Santo, e se mover nas águas do Espírito, e deixar que Ele mostre para você o caminho que você tem que tomar. Aleluia! E não importa se é multidão, e não importa se é no deserto, e não importa onde você está, o poder de Deus está com você. Você não é levado por qualquer vento, você não é levado por qualquer conversa, você está firmado numa palavra. Você conhece Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, é muito séria essa linguagem do Espírito Santo que Deus tem tentado liberar nesse lugar. Foi exatamente o mover do Espírito que levantou homens como Filipe, que levantou homens como Estevão, que levantou homens como Paulo, homens como Barnabé, que teve coragem de dar toda a sua herança. O orar em línguas, irmãos, não é uma atitude banal. O orar em línguas é o socorro de Deus para essa geração. Mas associado a isso, irmão, levanta a sua palavra bem alto e diga: em tempos que Jezabel quer matar os profetas, Obadia esconde eles e alimenta eles com pão e água. Fecha teus olhos, levanta as tuas mãos. Chegou o tempo de você vencer as suas guerras. Chegou o tempo das circunstâncias se renderem ao senhorio de Cristo na tua vida. Chegou o tempo das circunstâncias se renderem ao senhorio de Cristo na sua vida. Chegou o tempo das circunstâncias se renderem ao senhorio de Cristo na tua vida. Chegou o tempo da tua família se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Chegou o tempo de ser estabelecido a presença de Deus no nosso meio.